vou te levar a conhecer um pouco da história da nossa cidade de Jucuruçu, com o documentário Memórias de um Povo, Minha Cidade, Minha Jucuruçu. E para dar início, vou falar para você um poema sobre nossa cidade. Jucuruçu, cidade pequena que fica no extremo sul da Bahia, possui poucos habitantes, mas seu povo transborda alegria. Cidade mais acolhedora não há, seu povo tem beleza no olhar. Agora um pouco da história do chumbo vamos conhecer. Já pertenceu a Prado e Itamaraju, isso de fato é de surpreender. Já teve o nome de Santo Antônio e Vila Trindade passou a ser. Através de um plebiscito, a vila virou cidade e todos foram comemorar com muita felicidade. O chumbo passou a ser Jucuruçu e mudou a sua realidade. O município possui 5 distritos, com gente honesta e cordial, sendo formados por Sede, Água Limpa, Coqueiro, Monte Azul e São João da Boa Nova. Todos formam um mapa dessa cidade tão bonita e maravilhosa. Essa gente tem cultura e tem muita animação. Sua festa preferida, com certeza, é o São João. Gosta do Boi Janeiro e tem como padroeiro São Sebastião. Tem muitas paisagens bonitas, compostas por vales, morros, rios e cachoeiras. Tudo isso formando a imagem dessa bela natureza. Como vocês viram, Jucuruçu era conhecido como chumbo. Aí você vai me perguntar, chumbo? Por que chumbo? As pessoas gostavam de atirar? As pessoas gostavam de andar armadas? Não, não é bem assim. E eu vou te dizer. Contam os mais velhos que antigamente os tropeiros vinham por essa região. E certo dia, ao passar por aqui, deixaram cair uma sacola de chumbo. Mas eles só perceberam quando estavam bem à frente. Então eles resolveram retornar para procurar a sacola. E aí eles encontraram a sacola dentro do córrego. Então todas as vezes que eles se referiam a essa localidade, eles diziam lá aonde o chumbo caiu, lá no córrego do chumbo. Então aqui ficou conhecido como chumbo e o córrego como córrego do chumbo. Porém, há uma outra história em que diz da seguinte forma, que os tropeiros passaram, deixaram a sacola de chumbo cair, mas não notaram e seguiram viagem. 2 irmãos brincando no rio, no pequeno córrego, tomando banho, acharam a sacola de chumbo e ficou a mesma coisa. Quando se referiam a essa localidade, diziam lá onde achamos o chumbo, lá no córrego do chumbo. E assim ficou Córrego do Chumbo e a vila com o nome Chumbo. Jucuruçu é uma cidade que fica no extremo sul da Bahia. Possui uma população de 9.655 habitantes, segundo o IBGE. Foi emancipada em 24 de fevereiro de 1989 e tem esse nome porque significa cobra grande, pois é um vocábulo indígena. A história da criação começou em 1912, quando algumas famílias se retiraram do semiárido baiano e vieram para cá. Essas famílias são a família Rocha e a família Rodrigues. O fato é que documentalmente, historicamente arquivado, temos alguns decretos. E o primeiro deles é o de 7 de julho de 1933, quando eleva essa comunidade à comunidade de Santo Antônio, pertencente ao distrito de Prado. Em 1938, a comunidade, ou seja, o distrito de Santo Antônio, passou a ser chamado de Vila Trindade, pois foi o nome da primeira rua quando começou o comércio e ainda pertencia ao Prado. Em 31 de dezembro de 1943, teve outro decreto, onde Vila Trindade passou a ser chamada de Jucuruçu. Porém, por um erro de grafia, ficou Jururu. Esse erro só foi consertado um ano depois. E como havíamos falado anteriormente, o nome Jucuruçu é um vocábulo indígena que significa cobra grande. E ele foi escolhido em alusão ao grande rio que passava por essa cidade. Em 10 de maio de 1961, Itamaraju estava fazendo os trâmites para se tornar cidade e deixar de ser do Prado.
Com isso, Jucuruçu passou a ser de Itamaraju, porém Itamaraju só foi emancipado no dia 4 de outubro de 1961. Em 24 de fevereiro de 1989, Jucuruçu deixou de ser distrito para se tornar cidade, elevando-se como município do extremo sul da Bahia. Agora vamos ver um vídeo mostrando a linha do tempo com os respectivos mandatos e seus prefeitos. Agora vamos ver algumas entrevistas de moradores antigos, onde eles vão falar como aconteceu esse processo de emancipação de Jucuruçu até os dias atuais. Pessoal, essa é a Dona Sebastiana Pereira Silva, conhecida como Dona Dezinha, matriarca da família Rocha. Foi casada com o senhor Romildo Rocha. E nós estamos aqui agora fazendo uma entrevista com ela, porque ela nasceu aqui. Quando ela nasceu aqui, pertencia ao Prado. Dona Dezinha, me fale um pouco sobre quando Jucuruçu pertencia ao Prado até os dias de hoje. O que a senhora viu que mudou? O que foi mais importante desse tempo, que aqui ainda era vila, até os dias atuais de cidade? Olha, Valéria, quando era o tempo do Prado, era muito difícil. Eu não posso contar nada de bom. Era muito difícil. Demais, demais, demais. Agora, quando municipou Itamaraju, aí começou a melhorar um pouquinho. Mas como é muito distante, você sabe que é 100 quilômetros de estrada de chão, não é fácil, né? Naquele tempo era a cavalo, não tinha carro, não tinha nada. Quem queria ir tinha de ir no lombo do animal e voltar. E como que a comida chegava aqui? Como é que vocês faziam para ter roupa, para ter alimentação? Ah, tinha tropa. Tinha tropa, que tinha 3 pessoas que tinham tropa de 5 burros até 12 burros, cargueiro. Aí Então, viajavam por vários dias, trazendo comida, roupa, até tudo, aqui. até o sal para nós comer aqui era no lombo do animal. Desde quando era do Prado, que era assim. Aí quando passou Itamaraju, facilitou um pouquinho, que ficou mais perto, né? Aqui chamava Vila Trindade. Aí depois que colocou chumbo. Aí quando municipou, colocou Jucuruçu. E depois do prefeito, que é doutor Almir, de Itamaraju, que é doutor Almir Nobles de Almeida, aí ele contratou uma firma chamada Ezusa, essa firma, para reabrir essa estrada de Itamaraju a Jucuruçu. Jucuruçu não era municipado, era chumbo. Era chumbo. Aí ficou assim. As coisas já foi melhorando, né? Já melhorando já. Dona Dezinha, me conta um pouquinho dessa história. Como que foi passar por esse tempo aqui, enquanto Jucuruçu pertencia a Itamaraju, sendo casada com o administrador e delegado desse lugar? Ô Valéria, quando eu cheguei a conhecer ele, aqui não era ainda mandado por Itamaraju, era Prado. Ah, pertencia ao Prado. Quando eu me casei com ele, os meus papéis de casamento foi tudo tirado pelo Prado, né? A cidade do Prado. Então, depois municipou Itamaraju, aí foi o qual que ele foi administrador de Jucuruçu e delegado de Jucuruçu. E como que foi essa história, assim, dele fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo? Primeiro foi administrador e depois foi delegado? Primeiro foi administrador. Aí depois, pela confiança do trabalho dele e soube também o jeito dele também, eles achou
que ele, para ser um delegado, era o suficiente aqui para Jucuruçu, que era muito amigável, paciente, compreensível, educadamente, que ele era mesmo. Então, aí surgiu esse negócio de ser delegado. Aí foi para Salvador, foi bem apresentado, pegou o certificado de delegado em Salvador, trouxe, como ele tinha aquela, assim, a posição, assim, de mandar. Aí ele tinha aquela autorização de fazer o corpo de leito, enterrar aquele cadáver, sem precisar ir em Itamaraju, que era muita dificuldade, demais. Para tirar um corpo aqui nessa época, ficava uns 3 dias. Foi de administrador quando foi que Itamaraju municipou. Quando nós Em chegamos... 1989. que quando nós conhecemos, que casamos, era Prado. Aí depois que veio Itamaraju, aí passou o emprego para administrador e delegado, no tempo de Orlandinho Lopes da Paixão. Me conta um pouco aí da história da educação de Jucuruçu. Como que foi essa questão de estudar, essa questão de professores aqui em Jucuruçu? Ô Valéria, olha, quando eu me entendi com 8 anos, que é uma menina já de 8 anos, já tem um pouquinho de entendimento, né? Então, quando eu me entendi, não tinha professor aqui, só tinha 2 professores, que um chamava Armando e outro chamava Eurotido. Mas só que dava aula sempre à noite. Naquela linguajar de antigamente chamava noturno, que agora é diferente, né? E professora depois apareceu. Uma professora que foi a minha sogra. Ela mudou foi filha de Jequitinhonha, casou em Jequitinhonha, que é Minas Gerais, né? Aí vieram para aqui, para Jucuruçu, caçando recursos, que lá era um lugar muito seco, aí eles achou de vir para cá. Aí chegou aqui, ela achou que poderia abrir uma aula dentro da casa dela. Aí ela fez. E aí muita gente achou bom, pegou os filhos, colocou para ela ensinar. E como ela foi uma boa professora, aí chegou o conhecimento de Itamaraju, aí o prefeito chegou, contratou ela foi contratada para ser professora, ela foi no salão da casa dela. E o nome dela toda era como? Maria Luísa Alves Miranda, que alumiou ela, aí apareceu aqui Maria Vieira, que é dos Vieira. Aí, professora também, Liga. Ela não, mas ela tinha um documento, né, naquele tempo. Ela já veio, já estudou de Jequitinhonha e Homenara. Aí depois apareceu, chegou uma família de gente aqui, Josino Eduardo Brito. Aí trazendo uma filha chamada Maria de Lourdes, estudada também. Aí o prefeito fez um cômodo aí, que é onde é que seu João tem um barzinho, que é o fundo aqui da minha casa, aí passou a ser o colégio. Aí elas 3 davam aula. Com mais um tempo, apareceu aqui Iraci, que é cunhada, e seu Josias crente, é adventista. Apareceu aqui e já estava em Itamaraju. Aí ficou essas 4 professoras ensinando. Aí chegou Maria Edith de Medina, que é a cidade dela, Medina. Chegou mais Filinto, que é dos Vieira. Também, ela também tinha a mesma, o grau de Comadre Luísa também. Aí Comadre Luísa soube que ela tinha, chamou ela, apresentou, levou. Aí ficou elas 2, sendo professora do grau mais evoluído. Dezinha, me fala um pouco como vocês faziam aqui em relação à saúde, as mulheres que engravidavam, como fazia essa questão do parto, já que aqui não tinha nem rota, né, não tinha nem estrada construída, só tinha o local dos animais passarem, né, dos tropeiros. Me fala um pouquinho sobre isso, como que era a situação da saúde, a questão do nascimento dos bebês. Ai, Valéria, era muito sofrido, que a mulher incomodava, aí chamava a parteira vinha, aí passava aqueles remédios, coisa assim, só de rama do mato, que elas entendiam, dá para tomar aqueles banhos. Até Deus, que é o médico dos médicos, né? Operava e fazia o parto. Então, o médico aqui era difícil vir. Então, o nascimento era por parteiras mesmo. Pronto, pessoal. Muito bom esse momento aqui de bate-papo, Dona Dezinha, onde a gente reviveu muitas histórias. Muito obrigada, Dona Dezinha.
Nada. E agora, pessoal, a gente vai continuar com outras entrevistas. Muito obrigada. Agora, vamos ver a entrevista com o senhor Deusdete Ribas. Ele que não é nascido aqui, mas é como se fosse natural dessa cidade. Ele ajudou muito na época da emancipação e é um dos moradores antigos que fizeram a diferença. A gente está fazendo um resgate da cultura de Jucuruçu e eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho como é que foi a criação de Jucuruçu, como começou, quando aqui começou o pequeno comércio. É muito bom a gente resgatar as histórias, porque pode cair no ostracismo e ficar esquecida. Jucuruçu, nos anos 30, um cidadão por nome Ramiro Rocha doou essa área para a cidade. Uma pequena área, ele era fazendeiro aqui. Por sinal, até os anos 70, foi quando eu casei, a Igreja Católica era mais abaixo aqui um pouco e a catacumba dele era no fundo dessa igreja. Esse Ramiro Rocha era avô de comadre Nelci, esposa de Ceci. Não, são histórias de Jucuruçu que para resgatar tem que procurar pessoas da minha idade a mais. Então aquela história que aqui era um cemitério é verdade. Era verdade. Antes de construir a praça. Antes de construir a praça já tinha essa catacumba. Mas o cemitério mesmo de Jucuruçu, talvez você não sabe. Era nesse alto que tem aqui na terra dos meninos de Rizomar e Edismar. Olha, o cemitério era naquele alto, ali tinha um interessante. cruzeiro, era o local que a gente ia fazer novenas para chover. Isso foi na década de 60 até 70. Ia lá, o cemitério era lá. Depois foi que mudou aqui para cima. Ah, esse fato eu não sabia. Que Pois é. coisa interessante. Então aqui tinha só um corpo enterrado? Tinha só o uma corpo catacumba? de Ramiro Rocha. Ramiro Rocha. E o pessoal fala, seu Deusdete, que tem, algumas pessoas falam que também o pessoal dos Du, né? Zé de Du, doou um pedaço de terra. Essa terra que era de Ramiro Rocha, futuramente passou para o velho Manuel de Du, que é o pai de Simvaldão. Segundo eles, o documento, eu nunca vi esse documento, Ramiro Rocha doou verbalmente. E depois, documentada, foi feita por Manuel de Du. Só que eu nunca vi esse documento. Entendi. E aí o senhor veio para cá ainda novo, e aí acompanhou nessa parte aí da emancipação. Primeiro foi distrito do Prado, depois distrito de Itamaraju, depois veio a ser emancipada. O que o senhor lembra assim de mais interessante dessa época da emancipação? A emancipação foi um sonho que nós idealizamos, trabalhamos. Eu, por exemplo, fui um dos idealizadores disso. Eu lutei arduamente. Eu tenho um panfleto que eu mandei fazer na época. Foi eu, Elon, Edson Muniz e Ivan. Do plebiscito? Vote plebiscito. assim. Aí tem pois é, eu tenho isso aí guardado. Uma relíquia. Uma né? relíquia. Documento histórico. Que a gente. Uma prova que nós. Quando eu vejo muita gente empolgada por Jucuruçu, trabalhando, tomando conta de Jucuruçu, que não sabe a história de Jucuruçu. Não sabe. Aconteceu, deram um nome a uma rua, a um colégio, a uma pessoa muito merecida, Maria Dito Guzmão. Mas, eu conversando com os meninos, a primeira professora de Jucuruçu foi Dona Luísa. Ela morreu, ela foi dormir, faz igual outra. Ela não acordou, estava morta, não. Quando acordaram, ela estava morta, né? Ela morreu dormindo, chamava Dona Luísa. Foi a primeira professora, né? Isso. Que antes dela teve professor. Leigos, né? E tinha 2 professores, não é? Albino Marques da Silva, que é tio desse Luiz de Paulino, e teve também Erotídio Santos Piloto. Ele foi um dos primeiros professores, ele, senhor Albino, né? Então, os primeiros professores que tiveram aqui, os 2 homens, quais foram os nomes? Albino Marques da Silva e Erotídio Santos Piloto. E isso
Dona Luísa, isso foi na década de 60. É Na bastante década de tempo, 60. né? Muito Bastante tempo, muito tempo, né? E ela lecionava dentro da casa dela. Dentro da não casa- tinha um lugar de lecionar. Sabe onde era a casa dela? Ali onde o Manuel do Lisiara ali. Ah, sei. Era ali, naquela rua ali. Seu Deusdete, é muito bom, né? Essa volta ao passado, porque a gente registra, algumas coisas a gente relembra e muitas coisas a gente aprende. Me conta aqui um pouquinho. Outro dia eu vi uma história do senhor sobre o rádio, achei muito interessante. Você podia contar pra gente essa história do rádio? O primeiro rádio que chegou em Jucuruçu, pessoal. E as pessoas achavam que aquelas pessoas que estavam falando estavam dentro do rádio. Isso foi na década de 60 também. Aqui tinha um cidadão, ele comprou um rádio em Itaém, mas foram buscar em Jaquetô, que é Ibirajá, hoje município de Itaém. Foi Durval, o pai de Faustinho, e Lindolfo, que hoje não tem parente deles nenhum aqui, né? Eles foram buscar esse rádio. Na época, você não conheceu, a bateria do rádio era uma lata, assim, mais ou menos assim, que ela pegava uma média de 10 litros de qualquer coisa. Era a bateria, chamava pilha seca. Já vinha pronta com a Já a vinha bateria pronto, completa. ficava ali, ela durava anos, ali no rádio, né? Um trazendo a bateria e o outro trazendo o rádio. Nessa época não tinha energia ainda. Que energia, minha filha? Ninguém conversava em energia, não. Isso foi na década de 60. Na vinda, eles pararam, acho que para comer alguma coisa. Vamos ligar isso aqui para ver alguma coisa? Mas esses rádios, mesmo depois a gente, como pessoa de meia idade, eu já tive rádio de mesa, aí em cima da casa tinha um fio que era para captar Conduzir para captar, as né? ondas sonoras para o rádio. Como lá na estrada não tinha, o rádio só fazia chiar e eles vieram embora com esse rádio. O nome era Generaldo. Pronto, O senhor senhor Generaldo. Gerinaldo, ele era coletor estadual. Porque a coisa aqui, se a gente... Uma coisa vai buscando outra. Eu lembrei de outra coisa. A evolução do Jucuruçu foi diferente dos outros lugares. Aqui primeiro veio o avião, para depois vir o carro. Primeiro que veio o avião. Quando alguém adoecia, né, aí vinha para poder dar socorro. Esse próprio Gerinaldo veio um pistoleiro, não sei, por causa de encrenca dele, deu um tiro nele, era ali na igreja Maranata, ele morava ali, deu um tiro nele. O que fez? Tinha um cidadão por nome Clemente, no seu sobrenome, tinha um apelido de Gato, Clemente Gato. Ele foi daqui de Guaratinga, de pé, buscar o avião, o dono do avião chamava Agnero, ainda lembra ainda, veio com esse avião aqui para pegar o senhor Gerinaldo e levar para Salvador. Olha que interessante. E carro ainda não tinha chegado aqui na região. Não tinha carro. Muito interessante. A pista de pouso de avião era naquela rua direto, de lá do Cecília até aqui na praça de evento. Ali não tinha casa nenhuma, era a pista de avião. Então, veio primeiro o avião, depois que futuramente, já em 1966, 64, mais ou menos por aí, foi que veio o primeiro carro, entrou o primeiro Jeep aqui em Jucuruçu. Tudo era de lombo de burro. Tudo que vinha para aqui era tudo de lombo de burro. Depois que os madeireiros abriram a estrada para puxar madeira, que começamos a navegar daqui para Itaém, não existia Itamaraju, não existia Teixeira de Freitas, né? Então tudo era daqui, Itaém, Medeiros Neto, Nanuque. Tudo era muito difícil, né? Tudo muito difícil. Jucuruçu Verdade. tem história aqui. E a mulher que chora? Ah, seu Deus. O senhor lembra disso? Verdade, Eu lembro. verdade. Nessa catacumba do senhor Ramiro Rocha, era o local da gente sentar para ficar esperando ver se a mulher chorava. Juntava três, Isso à quatro. noite? À Todo noite, mundo meia-noite, muito todo corajoso, mundo viu? À noite, esperando Vambora a sentar, assombração. vambora sentar lá para esperar. Ficava nada de acontecer. Teve uma ocasião que aconteceu, ninguém viu nada, só escutou o choro. E aí os não, você escutou, foi gato brigando e tal, mas era choro em dentro. Tava eu, Noé, esse badinho que tem aí,
eu, Noé, Badim, e um rapaz por nome Misael. Nós estávamos de 4 em 4, sentados, bebendo, fumando e esperando a hora da mulher. Isso. E tinha outro caso também. Tinha uma senhora por nome, o marido dela chamava Amaro. E ela, Dona Loura, Loura, esposa de Amaro. Era ela que fazia a iniciação das novenas para chover. E a gente ia para cima do cemitério que era lá em cima. E aí chovia, passava 8 dias chovendo. Aqui não tinha um bar, não tinha nada. A diversão do povo era no Brega. O Brega era lá onde é o Cecília Meirelles. Todo mundo tinha um quichute para andar na lama. Nós vai passando, a casa dela era ali, aqui em Netão. Tava eu, Noé, Nezinho. Noé chegou lá, bateu na porta. Dona Loura, Dona Loura! Ela foi lá, ela caxingava de uma perna, com um candeeiro na cabeça. Abriu a porta. Quem é? É o filho de Dona Vita. O que é que você quer, meu filho? Dona Loura, amanhã é para a senhora sair com um balde de brasa na cabeça para poder estiar, viu, Dona Loura? E soprou o candeeiro, pagou o candeeiro da véia. E eu nunca esqueci dela. Pessoal, a gente ouviu aqui seu Deusdete, que deu uma contribuição enorme para esse documentário. Vai ficar aqui, né, registrado para que agora e para as futuras gerações compreendam e aprendam muita coisa da cultura de Jucuruçu. Seu Belo Horizonte condiz com sua beleza. No alto dos seus montes, a expressão da natureza. Bonito, né? Essa estrofe faz parte do hino de Jucuruçu, ao qual começou o processo de seleção em julho de 2007. Na ocasião, tiveram 33 composições e eu tenho a honra de dizer que fiz parte do corpo de jurados. Ao final, ficaram 5 composições e, pasmem, 2 composições era do mesmo autor. Vamos conhecer agora o autor do hino de Jucuruçu, o senhor Hildeberto Onofre, conhecido como Seu Dinho. Seu Dinho, é uma honra muito grande estar com o senhor que é uma figura histórica de nossa cidade. Quando o senhor escreveu a letra lá, o senhor imaginou que o senhor estaria fazendo uma melodia, uma música tão linda, mostrando o amor por Jucuruçu? Olha, é o seguinte, eu não imaginei isso, porque as composições, os poemas surgiram assim instantaneamente e logo em seguida eu começava a escrever. No caso do hino de Jucuruçu, eu fiz uma música para Jucuruçu. Numa manhã eu estava pescando e logo cedinho a água batendo para lá e para cá e tal, eu olhei assim, brilhou, eu falei, não, só fazendo uma composição. E lá no Rio mesmo, eu coloquei tudo na mente e acabei transformando. Aí chegando em casa, eu coloquei ali a melodia, né? Então conseguiu guardar na mente lá no Rio. Exatamente. Aí em casa eu escrevi e coloquei a melodia. E uma coisa interessante que, como eu falo que eu não escrevi o hino, eu fiz uma música para Jucuruçu. A dona Joana, a mãe de Sudete, sempre que me via, fala comigo, ô Dinho, pede para tocar o hino de Jucuruçu, porque eu quero ouvir, Dinho. Olha, então ela já imaginava, né, que futuramente seria o hino a Jucuruçu. Justamente, E aí muitas pessoas falaram, não, isso aí é um hino. E o resultado aqui acabou indo para análise, né, de uma comissão. E essa comissão acabou escolhendo a letra como hino de Jucuruçu. E assim, o surpreendente é que em meio a tantas composições, o senhor ainda ficou com 2 composições finalistas. Eu fiz parte do concurso. Na época, né, foi idealizado por Josefina Rodrigues, que era secretária de Educação. Isso. E na época do concurso, foram escolhidas várias pessoas para julgar e a gente não viu o nome, tampou o nome, né, das pessoas para que a gente não pudesse ver. Quando as 5 composições ficaram, que a gente viu o nome, a gente se surpreendeu, porque 2 eram do mesmo autor. E o senhor acha
que a composição escolhida foi a melhor das duas? Eu creio que a segunda seria mais ideal, né? O autor tem sua escolha, né? É, verdade. Mas eu acho a mais bonita a que ficou em segundo lugar. E só não coloquei mais porque não deu tempo, porque eu tinha 5 composições. Olha, já pensou ficar com 5 composições na final, né? Eu tinha 5. Tava inspirado. Estão gravadas em fita, estão guardadas aí. Mas foi uma boa escolha. Bom saber, né, que foi inspiração de pescador. De pescador, não é história de pescador, não. É verdade, gente, não é história de pescador. Agora, mas o hino foi feito na pescaria. Dinho, a gente quer parabenizá-lo, né? Ao senhor por este momento e agradecer pelo hino de amor que o senhor fez a Jucuruçu. Chegamos ao fim dessa jornada onde descobrimos e revivemos muita coisa da nossa cidade de Jucuruçu. Espero que tenham gostado. Até a próxima.